Pois bem, caros alunos, retomando então para o nosso segundo vídeo, né, sobre o processo de urbanização, né, o espaço urbano no mundo contemporâneo, nós finalizamos a nosso último vídeo comentando sobre a importância do espaço rural. E quando houve, basicamente no mundo ocidental, a queda do Império Romano e nós nos mergulhamos durante 1000 anos na Idade Média, o espaço rural, que já era importante, passa a ser ainda mais importante. Obviamente que no mundo oriental, na Índia, na China, eles estavam em franco desenvolvimento, o mundo árabe, né? Todavia, o mundo, né, ocidental, europeu, aquele que acabou que no processo de expansão capitalista, né, mercantilista e que deu origem às grandes navegações, acabou descobrindo aqui, encontrando a América e dando origem, né, a essa miscigenação que nós somos hoje. Naquele período, a Idade Média lançou ainda mais importância sobre o espaço rural, porque com a fragmentação do Império Romano, né, com a ascensão, né, do feudalismo, dos senhores feudais, né, daquela relação de suzerania e vassalagem, tudo isso coopera para que núcleos individuais de poderes, né, se lançassem, se fechassem em si só, e aí então o espaço rural passou a ser ainda mais importante, né, passou a ter uma importância assim, né, central na sociedade medieval, né, que variou aí, né, do final dos anos 1500, né, até aí o final dos anos, né, meados dos anos 1400, né, quando houve a queda do Bizâncio, né, houve a queda do Império Romano do Oriente, e isso aí é o que marca historicamente o fim do período medieval. E quando houve o Renascimento, né, o ressurgimento das atividades capitalistas, que foi muito impulsionado pelas cruzadas, quando os europeus, os cruzados, saíam da Europa para combater os árabes e lá viram que existia um mundo urbano, florescente, um mundo de trocas muito mais avançado que a Europa. Eles regressavam aos seus países de origem, né, aos seus feudos, na verdade, né, regiões aí onde atualmente é a Alemanha, é a Itália, é a França, Espanha, e tentavam reproduzir aquele mundo que foi visto lá no Oriente, né, na região ali aonde é Jerusalém, porque sempre o foco das cruzadas, né, foi, né, a posse pela cidade sagrada de Jerusalém. E aí nós temos aí o surgimento de grandes ícones, tanto do lado árabe, muçulmano, quanto do lado cristão europeu, né? Nós temos o Godfrey Boylan, nós temos como um grande cruzado, nós temos do lado do mundo árabe, né? O sultão, ah, sultão, acho que é Salazar, eu não me lembro exatamente o nome dele, que foi um daqueles que defenderam a posição, né, sob domínio de Jerusalém. O importante de tudo isso é nós compreendemos que, de fato, ainda assim, nesse processo de retorno, né, as cidades elas não tinham importância, mas a troca passou a ser importante, o capitalismo passou a ser importante. E com o Renascimento, né, o ressurgimento das cidades, na verdade, né, o, o surgimento da importância, ou o ressurgimento da importância das cidades, eles trazem, né, para a Europa novamente um novo movimento de urbanização, né? Todavia, é importante a gente destacar que a urbanização ela só ganha força de fato na Europa, né? Ela estava se ressurgindo, né? Desde 1457 até aí por volta de 1750. Nesse período, quando houve o desenvolvimento do tear mecânico, depois do tear a vapor, da máquina a vapor, né? A genialidade de James Watt. Neste momento, sim, nós temos um processo de revolução industrial, e aí as cidades, principalmente na Inglaterra, que foi o núcleo inicial desse processo de desenvolvimento tecnológico, né, a aceleração da produção na indústria têxtil, é que a cidade passou a, de fato, crescer bastante. E ela cresce bastante porque na Revolução Industrial era necessário que se existisse, né, mão de obra para colocar, para colocar as fábricas para funcionarem. Nesse sentido,
as cidades passaram a atrair as pessoas no campo, né? Além disso, nós tivemos, né, uma série de outras situações que cooperaram para o processo de urbanização. Nós tivemos a lei dos cercamentos, nós tivemos o puritanismo, dentre tantos outros que eu posso citar, né? O metalismo que foi praticado pelos britânicos. Todavia, todos esse conjunto de, de práticas e ações, né, inglesas culmina não apenas para a Revolução Industrial, mas também para o processo de crescimento das cidades. E aí, então, historicamente, nós temos algumas situações que acabam atraindo, né, e as pessoas para a cidade, né, e expulsando as pessoas do campo, né? É o que nós chamamos, né, de fatores atrativos e repulsivos. Quais são os fatores atrativos, né, para o processo de urbanização? É a boa infraestrutura, é a disponibilidade de emprego, é, isso também está conectado com o desenvolvimento tecnológico aplicado no campo, né? A diminuição da necessidade de pessoas na roça, literalmente, fazendo trabalho duro, por causa da tecnologia e a sua consequente transferência para o espaço urbano. Então, esses fatores atrativos, eles começaram primeiro nos países desenvolvidos, né, que passaram pela Revolução Industrial. Então, nós podemos citar Inglaterra, podemos citar a França, Itália, depois Japão, Estados Unidos, que desenvolveram um parque industrial grande, e que desenvolveram, né, através do conhecimento, da ciência, né, da tecnologia, né, uma produção industrial robusta, né? E quando nós falamos de ciência, tecnologia, parece que nós estamos falando do mais moderno microcomputador, dos sensores mais avançados, robôs mais precisos na produção industrial, mas na verdade não é assim, né? Se nós formos perceber, o fogo já foi a maior tecnologia que os seres humanos já tiveram, né? Isso há 500 mil anos atrás, quando a gente ainda era um Homo erectus, antes de evoluirmos para um Homo neanderthais ou para o Homo sapiens, tal qual nós somos hoje. Então, em determinados momentos da história, a tecnologia ela já foi mais, a tecnologia que hoje sou rudimentar, ela já foi o que existia de mais importante nas sociedades, né? E inequivocamente, né, o século XVIII, o século XIX, com as revoluções industriais, né, as cidades passaram a ser inequivocamente atrativas, porque ofereciam melhor qualidade de vida, melhor qualidade de higiene, saneamento básico, e isso, obviamente, que melhorava a qualidade de vida, inequivocamente da população, né, principalmente daqueles que saíam da zona rural para a zona urbana. É relevante destacar também que até haver essa melhoria, né, do saneamento básico e da higiene, cidades como, por exemplo, Paris e Londres eram literalmente um esgoto a céu aberto, né? E teve que existir a necessidade, né, de muitos surtos de cólera, por exemplo, em Londres, para que se pensasse, né, uma rede de esgoto, uma concepção de águas, né, com melhor qualidade para a população. É um exemplo que eu posso, inclusive, passar um vídeo adicional para vocês. Em contrapartida, existem os fatores, né, repulsivos. E esses fatores repulsivos do campo, de uma forma geral, estão nos países subdesenvolvidos, né? Como por exemplo o Brasil. Então nós temos aí, né, uma estrutura fundiária desigual, nós temos concentração de terras, nós temos falta de crédito para a população rural, nós temos sementes, né, e tecnologias no campo que são demasiado caros e que o produtor, de uma forma normal, né, aquela população mais simples, não consegue arcar com esses custos. Consequentemente, ele se vê na necessidade, basicamente ele é empurrado para o espaço urbano, porque ali, apesar de haver todas as dificuldades, ainda assim ele vai lá, começa a trabalhar e tem hora do para iniciar o expediente e hora para acabar. É diferente do que acontece na zona rural. E o processo de urbanização, né, que era
restrita aos países desenvolvidos, passaram a ser uma realidade dos países subdesenvolvidos também, como Índia, China, Brasil e outros tantos. Chegamos ao final do nosso segundo vídeo. Desejo a vocês um forte abraço e até!